Fala, gente! Léo aqui de novo com vocês para mais um vídeo delicioso aqui para a gente aprender mais coisas. E dessa vez a gente vai falar sobre um conceito complexo, né, para entender pela primeira vez que muitas pessoas têm dúvida. Depois que você pega, você consegue viver com ele, mas é um conceito que não é muito natural para a gente, que é a recursão. E para mostrar a recursão, a gente vai resolver um problema de cálculo de fatorial. Então, se você lembra, o fatorial na escolinha a gente calculava assim, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes um, né? Opa, vezes 3 vezes 2 vezes um. Essa é a definição de fatorial, né? Aquele negócio que você pega um número e aí você vai multiplicando por todos os números até chegar ao um. Então, e aí você pega o resultado, né? E aí, tem vários jeitos de calcular o fatorial. O mais clássico que as pessoas aprendem em programação é o método iterativo, que você vai construindo de baixo para cima, do 1, depois do 2 e 3, etc. A gente já tem outro vídeo, você pode procurar fatorial no nosso canal, método iterativo, etc. Mas a gente vai aprender a usar o método recursivo. Qual que é a ideia do método recursivo? O que é uma coisa recursiva, né? O que é recursão? Recursão é uma ideia que uma coisa ela é definida como chamadas para ela mesma na programação. Mas calma, não se desespere com o exemplo, você vai entender. É uma coisa definida com base nela mesma, né? Para você achar o resultado dela, você precisa usar ela para chegar no resultado final. Então, olha só que louco. A gente vai fazer uma função. Então, caso você não saiba o que é uma função em Python, a gente já tem vídeos aqui no canal também. Mas basicamente eu vou colocar aqui uma função e eu vou colocar uma entrada para ela, tá? E aqui, só para caso você não saiba, etc., a gente vai colocar, vai chamar assim, ó, a gente vai chamar o fatorial, por exemplo, de 6, fatorial de 3. A gente vai criar essa função e, dado essa função, a ideia dela é resolver o fatorial de qualquer número que a gente mandar, de 1, de 32, etc, né? Fica muito grande o fatorial se a gente colocar números grandes, tipo 30, mas enfim. E aí aqui a gente vai fazer uma função que ela retorna, tá? O resultado para isso aqui. Então, como que a gente define o fatorial baseado na mesma função? Olha só que louco. É só fazer alguma coisa no sentido, ó. O fatorial, a gente começa assim, ó. O fatorial de zero, por definição, é igual a 1, tá? E o fatorial de 1 também é igual a 1, que é 1 vezes 1, né? Na verdade, não é 1 vezes 1, é 1, né? Então, o fatorial de 0 é 1, o fatorial de 1 é 1. Então, a gente coloca assim, ó. Se o n que ele mandar for igual a 0, ou, né, a gente coloca um OR, ou o n que ele mandar é igual a 1, a gente retorna 1. Então, o que a gente está querendo fazer? Ó? Se ele manda o fatorial de 0 ou o fatorial de 1, por definição, a gente sabe que esse fatorial é 1. Então, se o n é 0 ou o n é 1, a gente retorna 1, que é o resultado final dessa função. Mas se não, ou seja, else, né, se ele não for n igual a 0 ou n igual a 1, a gente vai retornar, olha só, agora que vem a parte da recursão. A gente vai retornar return, n vezes o fatorial de n menos 1. Então, olha só que louco que a gente vai fazendo, né? Primeiro, já está pronto, é só isso mesmo. Vamos executar aqui para ver se deu certo. Ó, deu certo, fatorial de 3 deu 6, fatorial de 6 deu 720. Eu acho que tá certo, né? Deixa eu... dá até pra gente fazer um laço aqui, ó, pra ficar mais legal. Vamos fazer assim, ó. For i in range. Vamos de 10. Olha só, vamos fazer um laço aqui pra calcular o fatorial de 0 até 9, né? Print... print... vamos colocar assim, ó. O fatorial de... E eu vou colocar i, olha só que legal vai ficar. E aqui eu peço para ele calcular fatorial de i. Então, eu estou fazendo um laço que vai do i igual a 0, assim, range 10, né? Faz o i de 0 até 9, né? E aí eu vou colocar o fatorial de, por exemplo, 5 e aí eu peço para a função calcular. Então, vamos mostrar aqui, ó, deu. Então, aqui é o cálculo dos fatoriais de 0 até 9. Então, deu para ver que ele calculou tudo certinho. Mas vamos entender por que, primeiro, que é tão simples assim, né? São poucas linhas, você já consegue fazer o fatorial de qualquer número. E qual que é a ideia? Então é o seguinte, ó. Como que ele faz? Primeiro já deu para entender que aqui é definição, né? Esse começo. Então se ele deu 0 ou se ele deu 1, a gente retorna 1. Beleza, né?
Então, esse caso a gente já matou. E aí, para números que são maiores que 1, né, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele vai fazer o seguinte, ó, que é essa parte aqui. Ele vai retornar, por exemplo, se a gente calcular o fatorial de 5, quiser, a gente fez aqui os cálculos. Mas pela nossa função, o que ele diz, o que ele retorna? Se a gente chama assim, fatorial de 5, ele retorna assim, ó, 5 vezes o fatorial de 4, que é o que essa linha está dizendo aqui, tá? E aí ele fica segurando esse 5 e espera esse fatorial ser calculado. Ah, tá. Então o fatorial de 5 vai ficar esperando isso tudo ser calculado. Então, opa, agora eu quero fatorial de 4, né? Já que eu preciso disso para acabar. Então o fatorial de 4 é o quê? É 4 vezes o fatorial de 3, né? Fatorial de 3. Então ele vai fazendo uma escadinha até ele chegar, por exemplo, fatorial de 2 é igual a 2 vezes fatorial de 1, tá? E aí o fatorial de 1, por exemplo, vai ser igual a 1. Então, como ele calculou o fatorial de 1, que eu sei que é igual a 1, eu posso substituir isso aqui por 1, ó, tá? E ele volta todos, ele vai lá até para baixo, até achar uma solução, e volta recalculando todos. É a mesma coisa, ó. Fatorial de 2 é 2 vezes 1, que é 2, tá? E aí, só para fazer a arvorezinha para ficar bonito aqui, certinho. Fatorial de 3 é 3 vezes fatorial de 2. Aí, enfim, ele calculou o de 2, aí eu sei que ele deu o resultado 2, ele vai substituir por 2 aqui. É a mesma coisa, o 3 ele vai calcular que é 6, e ele vai substituir o 6 aqui. E aí o 4 ele vai calcular que é 24, 6 vezes 4 é 24, e vai substituir o 24 aqui. E aí ele vai saber que o 5 é 5 vezes 24, que é 120, e aí por isso deu 120 aqui o resultado. Então, é muito louco, né, pensar que uma coisa pode ser definida em termos dela mesma, mas não é, enfim, ficção científica, é só uma coisa que a gente não está acostumado a ver no nosso dia a dia, no nosso mundo. Então, é muito louco, né? Dá, então, pra gente usar a definição clássica de fatorial, que quando um professor na escola te mostra, ele te dá essa definição, né, alguma coisa muito parecida com isso, e aí você coloca isso numa fórmula recursiva e automaticamente você consegue fazer o fatorial de qualquer número, tá bom? Então, isso aqui eu só fiz, não faz parte do exercício, né? Eu só fiz para você ver que dá certo ele calculando de vários números, mas é basicamente isso aqui. Tá aí uma função de fatorial recursiva para você, e espero que isso não tenha explodido sua cabeça, que com certeza no futuro não é tão simples, mas não é tão comum, desculpa, mas com certeza você vai encontrar algumas outras coisas recursivas aí em programação que você pode fazer o uso, se você não ficar com medo e entender melhor como recursão funciona, beleza? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido. É isso aí, até a próxima.